E quando eu comecei a buscar mais a Deus, quando eu comecei uma fome muito grande daquilo que não é do mundo, né? Um outro tipo de fome, que é o que acontece quando você começa a se entregar mais a Jesus, você sente uma fome diferente. E eu comecei a sentir no meu coração que eu precisava jejuar. Porque eu precisava jejuar, eu nunca tinha jejuado, tinha feito jejum assim de 12 horas, aquilo que você, eu comia 8 horas da noite, então eu só ia comer 8 horas da manhã do dia seguinte, então já tinha feito campanhas assim de um mês fazendo isso seguido, comecei isso quando a gente estava junto e tal, mas nunca tinha feito um jejum prolongado. E aí eu comecei a buscar, no que eu comecei a buscar, eu comecei a questionar o Bruno, como é que jejua? Mas como que faz? Mas são 3 dias? São 2? Mas realmente não pode ter nenhuma comida? É só com água ou é sem água? Mas quantos dias eu faço? Mas tem que fazer uma preparação para isso? Mas então tem algum ritual de oração que eu preciso fazer que é para o jejum? Que não é... E eu vou te dizer uma coisa, ter a Tati na minha vida é uma das coisas que me faz aprender mais de Deus. Porque eu nunca lidei com uma pessoa tão perguntadora, sabe? Ela me pergunta tudo. E aí, para poder responder, eu tenho que aprender mais. Aí eu comecei a pesquisar livro, inclusive eu vou te indicar um livro aqui. E Deus trouxe a palavra para ele, para a igreja, qual? Sobre jejum. Essa palavra que a gente está vendo aqui. Essa palavra, ela foi levada para a igreja. O que aconteceu? Tati começou a perguntar, e aí ela vai enchendo a minha cabeça com aquele monte de perguntas, e eu penso, meu Deus, eu preciso responder isso em algum momento, eu vou ter que parar para poder estudar mais, para poder responder as coisas todas que ela tem. Aí eu fui orar e pedir a Deus para poder mostrar qual é a palavra que eu ia trazer, e eu fui lá e abri a Bíblia, e o Senhor mandou trazer sobre jejum. Aí Deus eu me dá a tentar responder você em cima da palavra, fui estudar mais a palavra e tal. E tem várias coisas que você já conhece na palavra, eu tenho certeza, assim. Quando lá em Mateus, por exemplo, logo depois do Pai Nosso, Jesus começa a falar que quando for jejuar, não é para parecer entristecido, sofredor, aquela coisa toda. O jejum não é para você, né? O jejum é para Deus. Irmã, eu tô em campanha de jejum. Tô em campanha de jejum essa semana. Tá difícil demais. Pela outra irmã, e tá difícil demais, que eu tô pagando preço. Não é isso. A Bíblia fala. Não é isso. Ó, lá em Zacarias diz assim, ó. Zacarias 7, 5 a 6. Fala todo o povo dessa terra aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? É aquela coisa de você fazer por você mesmo. E eu vou te dizer uma coisa, eu fico envergonhado até de dizer que para mim é fácil fazer jejum, sabe? Porque quando eu me lembro ali da passagem de Mateus, eu penso o contrário também, sabe? Quando Jesus está falando para eles lavarem o rosto e aquela coisa, e ficarem bem e tal, e eu fico assim, até um pouco quando eu estou falando que para mim é mais tranquilo, eu também fico incomodado porque fica parecendo que eu estou me exaltando, sabe? Mas ao mesmo tempo, é legal também eu poder dizer para você que está aí me vendo, que na hora que você está ali naquela comunhão profunda com Deus, você jejua de boa, sabe? Que é tranquilo, que você consegue passar por esse processo todo. Eu vou falar das minhas primeiras 48 horas para você. Daqui a pouco, nós vamos falar um pouco disso, mas a gente agora vai entrar no o que jejuar e quanto tempo. Aí é bom que a gente pode falar das nossas experiências. Porque tem algumas coisas na Bíblia que quando a gente não acha muito específico, assim, quando a gente não acha, por exemplo, Deus falando, jejue X dias... e depois desse jejum você faz isso e aquilo outro. Ou então, eu fico doida faz assim, faça a ceia de tal e tal maneira, no tal dia do mês, não sei o que lá. Quando aquilo não é muito claro, nós, homens, tendemos a transformar aquilo numa coisa muito clara. A gente tende a criar umas regras em cima daquilo. E isso acontece, muda de igreja para igreja, inclusive, porque as pessoas são diferentes e tal, mas as pessoas vão mudando e vão criando determinadas regras que não estão na Bíblia. E eu já tenho um pensamento diferente. Eu acho o seguinte, que se não está na Bíblia, é porque o importante não é o como, sabe? Não é aquele passo a passo certinho, assim. O que está na Bíblia sobre jejum? Na Bíblia tem jejum de 3 dias, na Bíblia tem jejum de 40 dias, tem jejum de 40 dias e 40 noites, que eu ainda tenho que entender um pouco essa diferença. Tem o jejum como o de Daniel, que se alimentou de frutas, verduras. Tem um outro jejum de Daniel, que ele fala que ele não tomou vinho, não comeu coisas gostosas, sabe? Então... Tem uns livros que falam que ele não comeu gordura e açúcar. Tem. E aí o que acontece são jejuns diferentes,
Mas tem sem em água, tem com todos água. eles, o que eles têm em comum é que submeteu o corpo, submeteu aquele desejo de comer alguma coisa, submeteu ao espírito. Então é por isso que a gente ressalta isso, sabe? É submeter ao espírito. Então, quando nós fizemos jejum de 2 dias, por exemplo, e eu queria fazer de 7, lembra? A gente Queria começou a fazer fazer de de 2 e eu queria fazer de 7. Porque tá de boa demais os dois. Mas É. o fato é, aquele lá a gente fez só de água. A Sim. gente fez 2 dias só de água. Quando a gente foi fazer mais dias, a gente inseriu verduras e sucos. Sim. Então, Foi o que a gente fez semana a passada. Dalva fazia vários sucos pra gente e tal, né? E a gente comia verduras e tudo. E eu não senti também diferença nenhuma, assim. Porque naquele momento foi o que a Tati falou, os primeiros 2 dias, e ela vai poder falar da experiência dela, né? Porque talvez, eu acho, inclusive, que a primeira vez que a gente fez 2 dias, você passou por aquele processo, foi mais difícil para você, justamente porque você criou isso na sua cabeça de que ia ser difícil. Isso é uma coisa, você tem que dominar a sua mente. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu criei que aquilo não ia ser fácil. Eu criei que Deus ia me sustentar, mas é que ia ser muito difícil. Por isso que eu saí espalhando cartaz de Jesus pela casa inteira, despachei as crianças pelas casas das vós, tirei toda a comida de casa. Mas se você começar já achando que Deus vai te sustentar de uma forma mais fácil, fica mais fácil. Como aconteceu agora no outro jejum que eu fiz, que eu já iniciei falando, dá tudo certo, sobrevivi, é ótimo. Então, nos primeiros dias, o que aconteceu? E eu vou te contar que o que foi mais incrível para mim em toda essa questão do jejum, é que eu sempre vivia pedindo para Deus uma experiência sobrenatural. Senhor, eu quero ver o seu mundo sobrenatural, me mostra seus anjos, eu quero ver tua face, eu quero a tua presença. E se você está aqui, eu creio que você também quer isso para sua vida, sabe? Você quer ver o céu. A gente vê o céu, na palavra diz que quem crê verá a Jesus. Então eu falava, por que eu ainda não vi nada? Né? E eu vou te contar o que aconteceu comigo depois do jejum, que foi a minha primeira experiência com isso tudo. Primeira experiência que eu tive com esse mundo invisível que por um momento se tornou visível para mim. Mas a gente começou o jejum, a gente almoçou nesse primeiro dia e a gente combinou que só ia almoçar no terceiro dia depois daquele. Então nós almoçamos, nós fizemos uma ceia, nós ceamos e nós entregamos o jejum a Deus. E eu a gente ficou aqui mais tranquilo em casa, era um final de semana. E aí a gente foi orar, cada um foi para um canto orar, a gente foi adorar, eu fui para o teclado, para o violão, comecei a adorar. E aí no primeiro dia comecei a sentir muito sono. Isso a gente também sentiu no segundo jejum, muito sono, muito sono. E aí deixa o seu corpo falar um pouco ali também do que precisa e tenta não ser tão resistente a dar aquilo que ele está precisando naquele momento, que é descanso às vezes é o momento de adoração, às vezes é o momento... Tenta ouvir o que o seu espírito está falando ali para você. Então eu deitei e fiquei um tempão dormindo, assim, dormi bastante tempo. E no segundo dia, a gente tinha uma apresentação de Dia das Mães, do Benjamin, na escola do Benjamin. Eu falando, meu Deus, eu enjoo muito quando ando de carro, né, no carro, assim. Então eu falei, como é que eu vou com o estômago vazio pra lá, eu vou enjoar, e o que vai ser de mim e tal. E eu falei, Senhor, me sustenta. Aí eu ficava imaginando, os anjos vêm com os alimentos e tal. Aí a gente entrou no carro para ir para a apresentação do Benjamin, do Dia das Mães. Aí eu fechei os olhos assim e fui imaginando que eu não era o corpo, eu era um espírito. Então o espírito ia flutuando acima do carro e o espírito não tinha enjoo. E fui imaginando isso, fui visualizando isso e orando e tal. E não enjoei, cheguei lá, consegui. Era uma confraternização, café da manhã na escola tal. Não comi, foi ótimo, não senti vontade também. Fiquei, isso que você tá assim, tão convicta que Deus está te sustentando e tal. Voltei para casa. Quando voltei para casa, aí comecei a sentir um processo de dor de cabeça muito forte. Uma dor de cabeça, um enjoo. E aí, deitar não adiantava, sentar não adiantava, andar não adiantava. E comecei a orar pedindo para Jesus, me sustenta, Jesus me sustenta, Jesus me sustenta. E só tinha água. Aí fui pro banheiro e aquela enjoo, aí acabei vomitando água. Não tinha nada, tinha água, vomitando água. E aí falei, eu preciso de alguma estratégia, Senhor, me dá uma estratégia. Aí senti no meu espírito que tinha que ir pro chuveiro, tomar um banho. Aí tomei um banho adorando, coloquei uma adoração e fui adorando, tomando banho, aquilo foi passando. Aí saí do banheiro, já estava bem melhor. Aí deitei um pouco, dormi, acho que foi umas horas. Quando acordei, eu estava ótima. Eu não tinha comido nada. Eu estava ótima. E aí o final dele foi o melhor.
Depois que passou aquela coisa, foi a melhor parte. É aquela hora que você sente comunhão, aquela hora que você vai orar, você sente que a sua oração sobe e tal, não sei o quê. Aí terminei aquelas 48 horas, a gente foi depois era uma terça-feira, a gente foi pro culto, a gente orou e tal. Aí voltei para casa e tava dormindo na madrugada e orando para o Senhor. Senhor, eu fiz esse jejum para me aproximar de Ti. Não tinha nenhuma causa específica aqui. Era para se aproximar. A gente não pediu nada. Por mais que a gente saiba que existem vitórias que a gente só consegue com jejum e oração, na verdade a gente queria comunhão. E aí eu tava à noite e eu nunca tinha visto anjos, demônios, enfim, nunca tinha visto nada assim, né, com os meus olhos, enfim. E aí tava de madrugada e eu senti acorda, sabe? Eu não sei se você já sentiu isso na madrugada, mas eu senti acorda. E quando eu olhei pro lado, eu tava deitada, o Bruno tava deitado aqui, quando eu olhei pro lado, eu vi se aproximando um anjo, foi a primeira vez. E quando eu vi aquilo, eu tomei um susto, porque é a primeira vez que você vê, eu assustei, segurei no Bruno assim, e aquele ser iluminado, branco, assim, lindo, e de repente, desapareceu, não falou nada, só tinha um sorriso bonito, uma cara de paz assim, e eu senti o meu corpo esquentar, parecia que eu ia pegar fogo, meu coração... E nesse momento, estava tudo desligado da tomada. Nesse momento, o aparelho da televisão fez... ligou, iluminou o quarto inteiro, assim. E eu, assim, eu não conseguia mexer, eu não conseguia piscar. E tentando absorver aquilo, eu não sabia se eu acordava o Bruno. Se eu não acordava o Bruno, acabei não acordando. Fiquei vivendo aquele momento, aí fui me acalmando. E aí fiquei respirando e eu falei, Senhor, o Senhor me mostrou, o Senhor me mostrou. E aí eu falei, Senhor, me mostra mais e tal. Ele não mostrou, acho que ele falou, tá bom, Tati, vamos começar assim. Vamos por partes. Calma, vamos lá, calma. Isso foi depois do jejum. Isso só foi possível depois que a gente se purificou e que a gente orou e que eu limpei toda a minha frequência de pensamento, porque nós emitimos frequências, né? E naquele momento eu atraí a frequência do céu. E Jesus pôde me mostrar uma das faces do céu. E você não tem ideia como isso é bom. Eu lembro, eu fecho o olho, eu consigo ver a imagem, assim, consigo ver o anjo na minha frente. E isso não tem nada que pague isso. Eu ficaria agora, sei lá, 40 dias assim para ver de novo. E a gente começou a jejuar muito também depois disso, porque essa é a recompensa que Deus tem para você.